Precisamente há 150 anos atrás. Ouvinte pede comentários sobre a adulteração da obra A Gênese. Outro quer saber se há obsessão nos casos de violência e crueldade. Será que os terríveis massacres da Bíblia foram ordenados por Deus? Como os espíritos percebem o mundo espiritual? Lar Meimei arrecada os gêneros para ampliar o atendimento com cestas básicas. Nesta quarta, Caminho de Damasco dá início a mais um curso para iniciantes. Começa na próxima sexta-feira o primeiro ciclo de palestras da USE. Muito bom dia, ouvinte. Agora são 11 horas e 28 minutos em Garça. Se o programa é bom para você, recomende-o a amigos e familiares. O programa pode ser ouvido pelo site da emissora ao vivo, no endereço www.uniradio.com.br e, após o programa, pelo Facebook ou pelo YouTube do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita, questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie uma mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é feito para o ouvinte. Nossos telefones de contato são os seguintes. O telefone fixo é o DDD 14 3471 0700. E temos também os celulares. O da TIM, que é o 981 792405, e da Vivo, que é o 997 512397. Nosso e-mail é momentoespírita@caminhodedamasco.org. Para sua mensagem de WhatsApp, use o celular da Vivo, 997 51 2397. Você também pode escrever para o Momento Espírita Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear ao final desta edição entre os ouvintes que nos telefonarem dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. É o livro Só o Amor Liberta, ditado pelo espírito Paulo Hertz, a médium Célia Xavier de Camargo. Uma história de violência que, pelas circunstâncias da vida e da morte, acaba caminhando em direção ao perdão. Só o Amor Liberta é da editora Petit. E ganhou o livro no domingo passado a nossa ouvinte Roseli Ferro Fabrício. Ligue até o meio-dia para o telefone fixo 3471-0700 ou para os celulares 981-79-2405 ou 997-51-2397. Aí você estará participando do sorteio do livro Só o Amor Liberta. Esta é a edição número 2084 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Cláudio. Participação, Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Allan Kardec é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail, codificador da doutrina espírita. Rivail nasceu em 3 de outubro de 1804 na cidade de Lyon, na França, e desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. Portanto, há precisamente 150 anos.
Tornou-se educador e entusiasta do ensino, tendo sido várias vezes convidado por mestre Pestalozzi para assumir a direção do Instituto de Ensino em Verdun, na Suíça. Durante 30 anos, de 1824 a 1854, dedicou-se inteiramente ao ensino e foi autor de várias obras didáticas que muito contribuíram para o ensino francês. Em 1855, o professor Rivel se deparou pela primeira vez com o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam em condições tais que não deixavam lugar para dúvida. Passou então a observar estes fenômenos. Pesquisa-os cuidadosamente, graças ao seu espírito de investigação que sempre lhe fora peculiar. Não elaborou qualquer teoria preconcebida, como ele próprio afirma em suas obras, mas insistiu com cautela e esmero na descoberta das causas. Aplicou aos fenômenos o método experimental, com o qual já estava familiarizado na função de educador, e partindo dos efeitos remontou as causas, reconhecendo a autenticidade dos fenômenos. Convenceu-se da existência dos espíritos e de sua comunicação com os homens. Grande transformação se operou na vida do professor Rivel a partir de então. Convencido de sua condição de espírito encarnado, adotou o nome da existência anterior ao tempo dos druidas da antiga Gália, Allan Kardec. Na época, a França era o centro cultural e científico do mundo. Em 18 de abril de 1857, publicou em Paris a primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos, cuja repercussão foi das maiores, tanto em relação aos que facilmente aceitaram as novas ideias, quanto em relação aos seus opositores, que não tardaram em se manifestar. De 1855 a 1869, Allan Kardec consagrou sua existência ao Espiritismo sob a assistência de uma pleiade de espíritos representados pelo Espírito da Verdade. Foi quando estabeleceu as bases da codificação espírita. Além das chamadas obras básicas da codificação, que são 5, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, Kardec contribuiu com outros livros básicos de iniciação doutrinária, como o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, instruções práticas sobre as manifestações espíritas e obras póstumas. A essas obras, junta-se a Revista Espírita, jornal de estudos psicológicos, lançado a 1º de janeiro de 1858 e que esteve sob sua direção por 12 anos. É também da iniciativa de Allan Kardec a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril de 1858, primeira instituição regularmente constituída com o objetivo de promover estudos que favorecessem o progresso do Espiritismo. Com o lema "Fora da caridade não há salvação", Kardec sintetizou a finalidade da doutrina assentada sobre a filosofia moral de Jesus de Nazaré. Com isso, procurou ressaltar a igualdade entre os homens perante Deus, a tolerância, a liberdade de consciência e a benevolência mútua. E a este princípio cabe juntar outro. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Esclarece Allan Kardec. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa qualquer obscuridade. Cresce porque se tem certeza e só se está certo quando se compreendeu. Denominado o bom senso encarnado pelo astrônomo Camille Flammarion, Allan Kardec desencarnou trabalhando quando promovia a mudança da livraria espírita que havia fundado. Isso aconteceu em 31 de março de 1869. Kardec tinha então 65 anos. Em seu túmulo, no cemitério Père Lachaise, em Paris, uma inscrição sintetiza a concepção evolucionista da doutrina espírita: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. As suas perguntas
seus comentários, suas críticas ou sugestões. A sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. As perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar as respostas mais bem elaboradas. Vamos às perguntas de hoje. Do ouvinte Cristiano, da cidade de Veracruz. Peço comentários sobre a adulteração da 5ª edição de 1872 do livro A Gênese, de Allan Kardec. Aproveitando a solicitação do Cristiano, devemos dizer aos ouvintes que o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, e este é o título completo da obra, que foi lançado no ano de 1868, é a 5ª grande obra de Allan Kardec, que veio depois de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo e Céu e Inferno, considerando que Kardec escreveu obras menores, além de manter por 12 anos as publicações mensais da Revista Espírita, que esclarecem muitos pontos da doutrina. A Gênese, portanto, é uma das obras que serviram de base para a edificação da doutrina espírita. Sua leitura, e mais que isso, seu estudo é indispensável para quem quer realmente ter uma visão ampla da doutrina. Mas, ao que tudo indica, é a obra menos conhecida, inclusive dos espíritas. O ideal seria que os centros espíritas promovessem o estudo dessa última obra de Allan Kardec, aproveitando a ocasião para utilizarem edições brasileiras traduzidas das primeiras 4 edições francesas. Vamos dizer por quê. Como o próprio título está dizendo, o livro trata do aprofundamento de questões filosóficas e científicas mencionadas nas obras anteriores, tais como a existência de Deus, o bem e o mal, a formação do universo, a evolução geológica do planeta, a origem e a evolução da vida sobre a Terra, os chamados milagres do Evangelho, as profecias e, por fim, as expectativas em relação à transição moral e intelectual pela qual vem passando a humanidade. As 4 primeiras edições de A Gênese foram de autoria de Allan Kardec, mas, segundo estudos mais apurados, a 5ª edição, que veio a lume em 1872, contém alterações que não foram feitas por Kardec, que desencarnou precisamente há 150 anos, em 31 de março de 1869. Henri Sauce, um de seus biógrafos, levantou essa questão num artigo publicado em 1884, no periódico Le Spiritisme. Na época, não deram muita atenção ao artigo de Henri Sauce, embora ele especificasse cada ponto que foi alterado, mas pelo que se pode constatar, houve de fato alterações que nestes últimos anos foram novamente levantadas no Brasil, principalmente depois da publicação do livro O Legado de Kardec, de Simone Privato Goidanich, pela USE São Paulo. O problema é que as traduções anteriores de A Gênese para a língua portuguesa vinham sendo feitas sobre a 5ª edição francesa, justamente a que sofreu adulterações. Por isso mesmo, e para sanar qualquer dúvida a respeito, as editoras brasileiras, como é o caso da Fundação Espírita André Luiz, já começam a publicar novas edições da Gênese, com tradução da primeira edição francesa, que é a original de Kardec. O livro de Simone Privado ajuda-nos a compreender melhor os motivos das mencionadas alterações, uma vez que após a desencarnação de Allan Kardec, a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas passou para nova direção e acabou sofrendo influências de doutrinas esotéricas. O leitor comum, segundo o nosso ponto de vista, talvez não perceba de início a diferença entre as edições mencionadas, por se tratar de alterações um tanto sutis, mas que com certeza procuram desviar o pensamento do leitor para conceitos não espíritas.
Mas quem conhece bem a obra e faz essa comparação, percebe a tendência de levar o leitor a algumas conclusões muito místicas, contrárias ao pensamento de Allan Kardec, conforme o conteúdo de suas obras anteriores. Diante disso, consideramos que, ainda na França do século XIX, houve uma tentativa de levar o Espiritismo para um caminho diferente daquele que Kardec idealizou. Felizmente, esse problema não atingiu o Livro dos Espíritos, que é a obra fundamental e que, com muita clareza e competência, leva o leitor a conhecer os fundamentos da doutrina. Como não temos espaço aqui suficiente para tratar do assunto com detalhes, recomendamos aos interessados a leitura atenta do livro O Legado de Kardec e a aquisição de uma edição de A Gênese traduzida das primeiras 4 edições francesas. Enquanto isso, ficaremos abertos para as questões mais específicas sobre o caso da Gênese. E atenção, você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos, Só o Amor Liberta, ditado pelo espírito Paulo Hertz, a médium Célia Xavier de Camargo. Use o telefone fixo 34710700 ou um dos seguintes celulares. O da Vivo, que é o 997-512397, e o da TIM, que é o 981-792405. O nosso companheiro Guilherme Souza pergunta se, num caso de violência e crueldade, como esse que aconteceu recentemente numa escola pública de Suzano, na Grande São Paulo, existe atuação de espíritos obsessores envolvendo os autores do terror? É claro que existe, Guilherme, e nem poderia ser diferente. Nós, os espíritos encarnados, temos conosco a companhia de espíritos que se afinam com os nossos sentimentos. Esses espíritos não precisam necessariamente estar ao nosso lado e nem nos guiar pelas mãos. Mesmo quando se acham à distância, eles podem estar em sintonia com os nossos sentimentos, com as nossas ideias e propósitos. Os bons ajudam-nos a praticar boas ações. Os maus nos estimulam o ódio e potencializam nosso poder de destruição. Não pense que estamos atribuindo aos outros a responsabilidade que é toda nossa. Não. O que estamos dizendo é que nunca agimos sozinhos, mas quase sempre por influência de terceiros. E se fazemos algo que causa prejuízo aos outros, mesmo participando de um grupo, somos responsáveis pelos nossos atos. No entanto, não podemos esquecer que essa mesma regra vale também para as coisas boas que fazemos, pois quem pratica uma boa ação sempre tem o incentivo ou a proteção de bons espíritos. Num ato violento e cruel como esse que aconteceu recentemente em Suzano, não há dúvida de que houve um envolvimento obsessivo desses jovens, desde o planejamento à execução do massacre. Eles próprios participaram disso, acataram a ideia e se deixaram levar por ela, sem tomar consciência da gravidade do problema que estavam criando para si mesmos. A esse tipo de obsessão, Kardec deu o nome de fascinação. Na fascinação, o poder de influência é totalmente de ordem mental. O indivíduo, fascinado por uma ideia má, torna-se presa fácil de qualquer má intenção. Ele fica nas mãos de malfeitores, espíritos doentes ou mentalmente desequilibrados que o envolvem em suas artimanhas e os comandam de tal maneira que não encontra tempo para refletir sobre o que está fazendo. Hoje, na verdade, esse tipo de envolvimento se torna mais fácil na medida em que os agentes do crime se envolvem com drogas, substâncias que bloqueiam seu discernimento e o levam à alienação mental. A obsessão, nesse caso, parece que tem a ver com o retrocesso à violência contra a ordem e a autoridade, contra a lei e contra as minorias. Dá para perceber que, atrás de uma infeliz execução como essa, que aconteceu em Suzano, há um ritual de iniciação, algo tenebroso e cruel, que vem para agredir a sociedade,
para impedir que ela avance em termos de conquistas morais e espirituais. Espíritos comprometidos com esses grupos terroristas aproveitam o estrago causado pelas drogas para aliciar nossos jovens e torná-los instrumentos de destruição. Mas não é a espiritualidade que tem de resolver esse problema, Guilherme. É o próprio homem, o mais atingido e o mais interessado. A humanidade precisa acordar, a sociedade precisa acordar, a família precisa acordar. Não podemos mais ficar adiando as providências para a nova educação da criança e do adolescente. Os pais e professores precisam estar diretamente envolvidos nisso, movimentando-se nesse sentido, tanto quanto as demais instituições sociais, principalmente os grupos religiosos. A nossa habitual ouvinte, Roseli Ferro Fabrício, residente em Garça, diz que vem assistindo a série intitulada Jesus, da Rede Record, mas está estarrecida diante da violência e dos massacres que eram promovidos nos tempos bíblicos, a mando de Deus, matando não só homens, mas até mulheres e crianças. Para Roseli, uma coisa inconcebível para quem acredita num Deus bom e misericordioso, e não num Deus violento e vingativo. A Bíblia, Roseli, é um conjunto de livros de alguns milênios atrás, escritos em diferentes épocas, e que nos trazem a história do povo hebreu, chamado povo de Israel, que teve Abraão como patriarca e Moisés como o grande libertador. Quem lê com atenção seus primeiros livros, principalmente, vai se chocar com um tempo de muita violência e de uma forma muito rudimentar de crença. Mas ainda vai se chocar com um Deus vingativo e violento que não hesitava em mandar matar o inimigo até com atos de extrema crueldade. Vamos dar apenas um exemplo. No livro Números, da Bíblia, capítulo 31, lemos as ordens de Deus a Moisés para exterminar o inimigo, dizendo: vinga primeiro os filhos de Israel dos medianitas, depois será unido ao teu povo. E Moisés disse logo: armem-se para a batalha alguns homens entre vós, que possam executar a vingança do Senhor sobre os medianitas. E tendo pelejando contra os medianitas, tendo-os vencido, mataram todos os varões, e seus reis, e os 5 príncipes daquela nação. Mataram também com a espada a Balaão, filho de Beor. Tomaram as suas mulheres, os seus filhinhos, todos os seus gados e todos os seus bens, e saquearam tudo o que puderam alcançar. O fogo consumiu as cidades, as aldeias e os castelos. Levaram a presa e tudo o que tinham tomado, tanto de homens como de animais, e apresentaram-nos a Moisés, ao sacerdote Eliázaro e a toda a multidão dos filhos de Israel. Moisés, irado contra os chefes do exército, contra os tribunos e centuriões que voltavam da batalha, disse: por que poupastes as mulheres? Não são elas que, por sugestão de Balaão, seduziram os filhos de Israel e vos fizeram prevaricar contra o Senhor com o pecado de Fogor, pelo qual também o povo foi castigado? Matai, pois, todos os varões, mesmo os de tenra idade, e degolai as mulheres que tiveram comércio com os homens, mas reservai para vós as donzelas e todas as mulheres virgens. Como podemos perceber, o clima que reinava naquela época e naquela região era violento, e todas as ordens de ataque, de matança, de crueldade, vinham de cima. Era Deus no comando, razão pela qual o Deus de Moisés passou a ser conhecido como Deus dos exércitos. Nem o povo de Israel, nem nenhum outro daqueles povos que brigavam por terras férteis e pastos para animais, abria mão de sua crença, de sua religião, de seus deuses e de seus rituais. E o que se percebe nesses relatos é, na verdade, uma guerra acirrada de deuses, um tentando sobrepujar o outro a qualquer custo.
Esse era o panorama da antiguidade, cerca de 1.300 anos antes de Cristo. É sempre bom a gente conhecer um pouco da história antiga para perceber o quanto evoluímos de lá para cá, Roseli. Séculos depois de Moisés, dentro desse mesmo povo, Jesus de Nazaré vinha ensinar o contrário, jogando por terra a lei do olho por olho, dente por dente, para proclamar a lei do amor. Para Jesus, era muito pouco amar apenas o amigo, era preciso amar também o inimigo. Veja que evolução de conceitos. Atenção! E você pode nos telefonar agora e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Só o Amor Liberta, editado pelo espírito Paulo Hertz, a médium Célia Xavier de Camargo. Ligue para o telefone 3471-0700 ou para um destes celulares, da Vivo 997-51-2397 ou da TIM 981-79-2405. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, ainda sobre a percepção dos espíritos. Da condição de espíritos encarnados, nós podemos fazer uma ideia muito superficial de como os desencarnados percebem o mundo ao seu redor. Dizemos isso porque ordinariamente só percebemos aquilo que os sentidos nos permitem, e os nossos principais sentidos, limitados ao mundo físico, são a visão, com que vemos o ambiente em torno, a audição, que nos permite ouvir, o olfato, que nos dá o sentido do cheiro, o paladar, com que sentimos os sabores, e o tato, que nos permite perceber as coisas pelo simples toque. O espírito em si, na sua essência, destituído do corpo físico, não depende de sentidos determinados e limitados como os nossos para perceber o mundo à sua volta. Mas nós, quando deixamos esta vida, por algum tempo, por muito tempo, ainda levamos conosco a limitação dos próprios sentidos, porque nossa percepção está condicionada à percepção do mundo físico. Assim, uma pessoa com problemas de visão, por exemplo, dependendo de sua condição espiritual, pode permanecer algum tempo com essa mesma limitação no mundo espiritual. Mas pode acontecer o contrário, se for um espírito mais equilibrado, pois neste caso o problema só estava no corpo e não no perispírito. O perispírito, como você sabe, é o corpo espiritual que depois da morte ainda conserva muito das percepções do corpo físico. Precisamos compreender que os espíritos em geral, por meio do perispírito nas suas passagens pelas diversas reencarnações, vão desenvolvendo seus meios de percepção através da estimulação dos sentidos do corpo. Desse modo, ao longo do processo evolutivo, é de se esperar que o corpo humano, particularmente no que se refere ao cérebro, que é o comando geral do corpo, vá adquirindo novas capacidades, como a intuição, a telepatia e outras formas de percepção extrasensorial, dependendo do progresso moral da humanidade. Como diz Kardec, não há uma mudança brusca na passagem para a vida espiritual, mas uma continuidade, que é uma característica das leis naturais.
Por isso mesmo, não é raro ouvir de um espírito que se comunica pelo médium relatos muito parecidos ou quase iguais aos que poderiam fazer quando ainda estava encarnado, ilusões de percepção, sensações de frio, calor, etc. Somente espíritos bem acima da condição humana comum, cujo perispírito também é mais desenvolvido, podem ter acesso a níveis superiores de percepção que ainda não estão à altura da compreensão do homem comum. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30, por meio do rádio, sintonizado nos 1060 kHz desta emissora, pelo site da emissora ou por algum aplicativo de rádio que você vai encontrar na internet. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico, momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente o seu recado. Bem, ouvintes, chegou o Momento Meimei, que é apresentado pelo Luiz Eduardo. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Conta-se que certo dia, um homem, dirigindo-se a Chico Xavier, lhe disse: Chico, eu admiro tanto as pessoas que fazem caridade, isto é o que mais desejo para mim. Na medida em que fui conhecendo melhor o sentido mais profundo do Evangelho de Jesus, fui me convencendo de que eu poderia, por exemplo, criar uma instituição em minha cidade para atender pessoas necessitadas. Lá tem muita pobreza, Chico. Chico, que ouvia parcialmente a ponderação do companheiro, ponderou: é isso mesmo, irmão. Deus nos dá as ferramentas para que possamos empregá-las no bem, ajudando quem necessita. Jesus deixou bem claro nos ensinos que a vontade do Pai é a que nos amemos uns aos outros, e não existe uma forma mais elevada de amar do que prestar serviços. Mas veja, Chico, ponderou o homem, eu sou pobre, não tenho recursos, por isso rogo a Deus me conceda uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, porque assim eu poderia ajudar muita gente. Eu poderia, por exemplo, acolher dezenas de pessoas, talvez centenas, se ganhasse um bom prêmio na loteria. Chico percebeu bem onde o homem queria chegar e em seguida foi dizendo: não é preciso tanto, meu irmão. Você não leu no Evangelho a passagem do óbolo da viúva? Você pode ser muito útil se souber ajudar uma ou duas pessoas. Pense nisso. Mas o homem, ainda insatisfeito, insistiu: é, Chico, eu sei, mas eu queria fazer uma grande obra. Vamos refletir sobre a intenção desse irmão. Caro ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco que se ocupa em atividades que possam ajudar famílias que passam por momentos difíceis, além da sopa bissemanal que oferece. Distribui cestas básicas, enxovais para bebês, momentos educativos, atendimento médico. O lar está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1285. A entidade não mantém convênio com nenhum órgão público. Sua manutenção depende apenas de contribuições, doações, além da venda de doces, salgados, artesanatos que são confeccionados na própria instituição. Conta também com um brechó que abre toda sexta-feira às 13 horas, com a entrada pela rua 7 de setembro, 42. Seus serviços são praticados por voluntários. O lar aceita doações. Para se comunicar com o Lar Meimei, ligue 3471-0604. O fornecimento de cestas básicas é o serviço que mais vem crescendo ultimamente, devido ao desemprego e às condições financeiras precárias das famílias. Todas as famílias beneficiadas com cestas são visitadas e devidamente cadastradas,
percebendo-se um acentuado agravamento da pobreza. Por isso, o lar vem solicitando ajuda das pessoas nesse sentido, doando algum alimento não perecível para a composição das cestas. Se você puder ajudar, qualquer doação será bem-vinda. Você pode se comunicar com o Lar Meimei pelo seguinte e-mail: larmeimei@caminhodedamasco.org. Você pode conhecer o Lar Meimei visitando a instituição ou entrando no site do Caminho de Damasco, caminhodedamasco.org. Obrigado pela sua atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Primeiro ciclo de palestras espíritas começa sexta-feira. O primeiro ciclo de palestras do ano, no mês em que se comemora 162 anos de Espiritismo, terá início em 5 de abril, sexta-feira. O expositor Tato Save, da cidade de Bauru, falará na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, número 597, sobre os temas: amizade, alguém pode definir? Já no dia 6 de abril, sábado, Renato Vernaschi, também de Bauru, será o expositor no Centro Espírita Discípulos de Jesus, na Avenida João Ferreira, 251, em Gália, que abordará o importante tema Viva o que há para viver, faça as suas escolhas. As palestras sempre têm início às 20 horas. As demais palestras serão as seguintes. Dia 8 de abril é uma segunda-feira, os irmãos Zanoli de Dracena estarão se apresentando no CFEAC de Vila Araceli. No dia 15 de abril, é uma segunda-feira, Luiz Armando de Freitas Ferreira, de São Paulo, numa sessão de perguntas e respostas, estará se apresentando no Centro Espírita Caminho de Damasco. No dia 23, terça-feira, Edgar Miguel, de Bauru, falará na Casa Espírita Maria de Nazaré, em Lupércio. E, finalmente, a palestra de encerramento do ciclo será no dia 24 de abril, quarta-feira, quando Marília Candeloro, de Marília, falará no Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Vila Rebelo, no início da Rua Melquiades Neri, próximo a Comute. As atividades do Caminho de Damasco. O Centro Espírita Caminho de Damasco fica na Rua Gabriela, 178, e tem atividades diárias de aplicação de passe às 18 horas, menos nas quintas-feiras. As crianças e os casos urgentes são atendidos às 17h30. No horário dos passes, os interessados podem buscar atendimento para uma conversa fraterna com os atendentes, que lá se encontram, podendo também agendar para uma outra ocasião. As reuniões de palestras e estudos para o público realizam-se segundas, terças, quartas, quintas e sextas. Nesta segunda-feira, a palestra sobre o tema Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Com Ademir Bardella. Terça-feira, às 19h30, estamos iniciando a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, juntamente com o livro chamado Livro da Esperança, de Emmanuel. E nesta quinta-feira, no dia 3 de abril, terá início mais um curso gratuito para os... Nesta quarta-feira, dia 3 de abril, terá início mais um curso gratuito para os iniciantes no conhecimento da doutrina espírita no Caminho de Damasco. E o curso funcionará, portanto, às quartas-feiras, das 19h30 às 20h45. Os interessados devem comparecer na biblioteca do centro até a próxima terça-feira para formalizarem sua participação. Quinta-feira, no Caminho de Damasco, continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E na sexta-feira, grupo de leitura e comentários sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Grupo Vida. O Caminho de Damasco mantém há vários anos um serviço mensal de distribuição de mensagem de esclarecimento e conforto espiritual para as famílias que perdem os entes queridos. As maiores informações com o Daniel pelo celular 981 27 77 75. As atividades de evangelização infanto-juvenil da USE acontecem todo sábado às 10 horas no Lar Meimei. Também no sábado à tarde, às 14 horas, no Lar Meimei, temos o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, conduzido por Tiago Gravatin, aberto aos interessados.
As reuniões dos jovens da Mocidade Espírita Emmanuel ocorrem sempre aos sábados, às 16 horas, na Casa Espírita Allan Kardec, na Rua Barão do Rio Branco, 597. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição de Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash, 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por esta mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, analisando interessantes mensagens psicografadas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca é um serviço do Caminho de Damasco que permite a qualquer pessoa o acesso aos livros por empréstimo sem qualquer custo. E além dos livros, ainda temos os DVDs mostrando os filmes, as palestras e os estudos que são emprestados gratuitamente. E a coordenação desse trabalho está a cargo do casal Sônia e Augusto. A biblioteca fica aberta ao público a partir das 17h30 e funciona até às 20 horas na segunda, terça, quarta e sexta. Nos demais dias da semana, menos na quinta-feira, será das 17h30 às 19 horas. Como todo domingo, a Sônia nos traz a mensagem da semana. Em 31 de março de 1869, desencarnava Allan Kardec, e convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre sua vida e obra através do livro Kardec, a Biografia, de Marcel Souto-Maior, editora Record. Hippolyte Léon Dunizar Rivail era um professor cético, autor de livros pedagógicos na França do século XIX, até ver mesas girarem no ar e ditarem ao som de pancadas mensagens atribuídas ao além. Uma batida letra A, 2 batidas letra B, e assim sucessivamente até se formarem frases e textos inteiros, assinados por mortos ilustres ou anônimos. Fraude, hipnose coletiva, autossugestão, energia manipulada pelos vivos ou pelos mortos. O que estaria por trás daqueles fenômenos testemunhados por multidões na Europa e nos Estados Unidos e referenciados por celebridades como o escritor Victor Hugo? Foi o que o professor decidiu descobrir aos 53 anos, depois de pôr à prova o invisível. Rivail mudou de vida e de nome para dar voz aos espíritos. Tornou-se Allan Kardec, uma figura cada vez mais conhecida, admirada e perseguida. O que transformou o cético em líder de uma doutrina? O que o convenceu a acreditar que os mortos estavam vivos e se comunicavam através de médiuns? O que o fez enfrentar adversários ferrenhos da igreja e da imprensa para levar ao maior número de leitores sua fé na sobrevivência do espírito? Foi em busca de respostas para essas perguntas que o jornalista Marcel Souto-Maior, biógrafo de Chico Xavier, saiu a campo. O resultado de sua pesquisa é um retrato surpreendente do homem que se tornou símbolo de uma doutrina para milhões de seguidores e ajudou a transformar o Brasil no maior país espírita do mundo. Poderia colocar vários trechos de sua biografia para vocês. Porém, peço que meditem sobre o manuscrito que foi encontrado em sua residência após seu desencarne. Um balanço de vida, mantido em sigilo até a publicação da reveladora Obras Póstumas. Título do manuscrito: Fora da caridade não há salvação. Estes princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os coloco em prática. Faço tanto bem quanto o permite minha posição. Presto serviços quando posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. Pais de família têm saído da prisão graças aos meus esforços. Certamente não me cabe inventariar o bem que já pude fazer, mas, do momento em que parecem esquecer tudo, é-me lícito, creio, trazer a lembrança que a minha consciência me diz que nunca fiz mal a ninguém, que hei praticado todo o bem que esteve ao meu alcance, e isto, repito, sem me preocupar com a opinião de quem quer que seja.
A esse respeito, trago tranquila a consciência e a ingratidão com que me hajam pago em mais de uma ocasião não constituirá motivo para que eu deixe de praticar o bem. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Allan Kardec. Até semana que vem. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos agora ao sorteio do livro Só o Amor Liberta, ditado pelo espírito Paulo Hertz, a médium Célia Xavier de Camargo, entre os ouvintes que nos telefonaram hoje. O livro sai para a ouvinte residente aqui em Garça, Vilma Almeida. Nossos parabéns, Vilma Almeida, você ganhou o livro. Esperamos que goste e aproveite bem a leitura. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana, no horário comercial. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Continuem acompanhando o Momento Espírita todos os domingos, participando destes momentos de reflexão e paz. Agradecemos a você que se comunicou conosco e todos os que nos acompanharam nesta manhã de domingo. Uma ótima semana a todos.